Olá, me chamo Elisa e quando eu fiz 18 anos, tive que lidar com algo inacreditável. Uns meses depois de um acidente de carro, acordei rastejando no chão de um hospital, cheia de dor. Achei que não ia sobreviver. Eu não conseguia mexer as pernas e gritava por ajuda, mas não saía nenhum som. Então eu percebi que alguém tinha me envenenado. Isso não foi um acidente. Eles queriam que eu morresse ali. Mas antes de falar desse momento horrível da minha vida, primeiro eu tenho que contar como que eu acabei naquele hospital. Uma noite, minha mãe estava me levando para casa. A gente tinha acabado de brigar mais cedo, sabe? E tínhamos dito coisas horríveis. Sabe, a minha mãe sempre me tratou super mal. Foi assim a maior parte da minha vida. E meu pai tinha morrido uns meses antes. Sabe, foi muito rápido e eu nem cheguei a ir no enterro. Depois disso, minha mãe ficou mais estranha. A gente não tinha dinheiro e seu comportamento mudou. Ela estava má. Ela me deixava maluca. Depois daquela briga, eu comecei a gravar uns vídeos para mandar para os meus amigos. Foi quando aconteceu, sabe? Ficou tudo branco, ouvi um barulhão e no segundo seguinte eu já estava estirado no chão. Eu senti muita dor. Alguém bateu na gente? O que aconteceu? Tudo ficou muito confuso depois disso. Ouvi sirenes, médicos, todo mundo apavorado, gritando. Nossa, será que eu ia morrer? Parecia que eu estava num pesadelo. Então eu desmaiei de tanta dor. Tinha alguma coisa quebrada, sabe? Na verdade, tinham muitas coisas quebradas. Devia ter. Eu estava desmaiada. Assim, eu desmaiava e acordava o tempo todo. Mas depois me lembro de acordar no hospital. Eu mal conseguia abrir os olhos. É quase como se eles estivessem inchados. Eu podia ouvir a minha mãe sussurrando com alguém. Ela falava de caixões e flores. E eu queria chamá-la para dizer que eu estava bem, mas eu não conseguia falar nem me mexer. Qual que era o problema? Foi quando eu ouvi a minha mãe dizer funeral. Eu percebi que ela estava chorando e foi aí que eu percebi. Ela estava falando do meu funeral. Eu ia morrer? Eles não podiam ver que eu estava viva, que eu estava acordada? Antes de poder fazer qualquer coisa, eu ouvi muitos apitos. Tentei me mexer, mas a sala ficou preta de novo. Tudo desapareceu. Não sei quanto tempo se passou, mas eu ouvi a voz da minha mãe outra vez. Ela estava falando com um homem, perguntando quanto tempo vai demorar. Ela quis dizer até eu acordar ou até morrer. Nossa, eu tinha que mostrar que eu estava bem. Ela devia estar tão preocupada comigo. Então eu abri os olhos, abri mesmo meus olhos. Parecia que eu nunca tinha visto luz antes. Eu suspirei quando eu vi a luz que vinha da janela. E naquele momento eu vi a minha mãe. Eu tentei sorrir para ela. Eu estava bem. Ela correu até mim, mas a expressão dela não era de felicidade, nem de alegria. Foi como surpresa e horror. Será que eu estava tão feia assim? Eu comecei a entrar em pânico. O meu rosto estava deformado, tinha perdido algum membro. Eu nunca tinha visto ela tão apavorada. Um bip alto nessa hora começou. Eu não conseguia nem respirar. Eu sentia a mão da minha mãe no meu peito enquanto ela gritava por ajuda. Depois disso, eu devo ter dormido por muito tempo. Quando eu acordei, tinha uma enfermeira no meu quarto. Ela se apavorou quando me viu acordada. Ela disse que eu fiquei em coma durante 6 meses. Eu não podia acreditar. 6 meses? O que eu perdi? Como que eu estava? Eu tentei me sentar, mas ela me disse só para eu ficar deitada e relaxar. Foi quando o médico entrou. Eu fiquei meio nervosa quando ele entrou. Ele era meio frio, como se fosse congelar o quarto assim que ele entrasse, sabe? E aí ele me entregou um líquido e falou para eu beber, que eu ia me sentir melhor depois que eu bebesse. Eu disse que eu não queria, mas aí ele pegou e enfiou aquilo na minha mão e gritou para eu beber. Bom, você pensaria que alguém seria bem mais simpático com uma pessoa que acabou de sair do coma, não é mesmo? Bom, aí eu fingi que bebi. O médico foi embora dizendo que ia ligar para minha mãe. Quando eu soube que ela estava a caminho, nossa, eu fiquei tão animada. Minha mãe chegou cerca de 10 minutos depois, mas eu mal a reconheci. Ela usava um casaco de pele, o cabelo todo arrumado e tinha uma bolsa de luxo. A gente não tinha dinheiro. Será que ela ganhou na loteria enquanto eu estava em coma? Será? Sério, o que foi que eu perdi? O médico me disse que eu ia ter que trabalhar muito para recuperar as minhas forças. Mas eu estava pronta. Eu tinha uma segunda chance e eu não ia desperdiçar.
Durante os próximos dias, as coisas ficaram bem esquisitas, sabe? Eu não conseguia andar, eu estava em uma cadeira de rodas e tive que reaprender absolutamente tudo. O meu rosto estava todo machucado e meu nariz todo torto, eu parecia um monstro. E tinha aquele médico. Parecia que ele estava sempre me observando. Ele era tão agressivo, comecei a pensar que ele estava contra mim. Eu tinha medo de que algo pudesse acontecer. Aí um dia, durante a fisioterapia, meu maior medo se tornou realidade. Enquanto eu tentava andar, uma das muletas se partiu e eu caí no chão com tanta força que eu bati e abri a cabeça, sabe? Foi sangue para todo lado. Quando eu olhei para cima, o médico estava ali parado me olhando. Quando a minha mãe veio depois que isso aconteceu, eu contei para ela como que o médico estava sendo estranho comigo. Para minha surpresa, minha mãe disse que era para eu evitá-lo. Ela até disse que ia falar com a clínica para ter um médico diferente, que eu me sentisse mais confortável. Fiquei até chocada, sabe? Minha mãe nunca tinha feito algo assim antes na vida, não antes do acidente. Naquela noite eu não consegui dormir. Eu sentia dor em todos os ossos do meu corpo. Eu achei que alguém fosse me ajudar, ou pelo menos trazer um remédio. E é claro que o médico entrou. Ele me deu uma xícara de chá e disse para eu relaxar. No início eu fiquei desconfiada, mas o chá parecia tão quentinho e reconfortante, então eu bebi. De repente, eu senti uma dor horrível no meu estômago. Deixei a xícara cair no chão e ela se partiu em 1000 pedaços. Ninguém entrou para me ver e o médico nem sequer mexeu um músculo. Eu gritei dizendo que eu estava mal, que parecia que meu estômago queria sair para fora, como se meu estômago quisesse me matar. Ainda bem que ele está lá, foi o que eu pensei. Mas o médico deu de ombros e disse que era para eu parar de exagerar e ir dormir. Ele disse que eu iria me sentir melhor se eu dormisse um pouco. O quê? Como é que esse maluco esperava que eu fosse conseguir dormir com tanta dor? Ele simplesmente levantou e saiu do quarto. Eu mal conseguia ver direito. Eu sabia que eu não estava exagerando. Alguma coisa estava muito errada. Tipo, muito mesmo. Eu comecei a rastejar pelo chão, puxando as minhas pernas, e eu estava desesperada. A dor era muito intensa. Eu consegui chegar na porta do quarto, e aí foi quando eu vi a minha mãe e o médico se beijando. Mas que droga é essa? Eu fiquei lá tentando não gritar enquanto eu ouvia o que eles estavam falando. O médico estava falando sobre o valor do seguro que eles estavam prestes a ganhar. A minha mãe agradeceu ao médico pelo que ele tinha feito. Mas o que foi que ele fez? Segurei meu estômago com dor. Será que eu fui envenenada? Tentei ouvir o que eles estavam falando enquanto saíam. O médico disse que eles tinham que encontrar o meu celular, que havia muitas provas nele. Os dois entraram no elevador e eu fiquei lá sozinha. Eu rastejei pelo chão desesperada para encontrar alguém. Eu ia morrer ali sozinha? Será que o médico tinha me envenenado? Nossa, parecia que eu ia desmaiar. E com a força que ainda me restava, eu consegui entrar no banheiro do quarto do hospital e eu vomitei. Nossa, eu tinha que tirar aquele veneno todo de dentro de mim, mas eu estava com tanta dor. Eu me deitei no chão, sem saber se eu ia sobreviver. Nessas 2 horas, eu só conseguia pensar era no meu pai. Se ele ainda estivesse por perto, será que isso teria acontecido comigo? Em poucas horas, eu comecei a me sentir melhor. E aí, eu decidi ir procurar meu celular no local do acidente. Se tinha alguma prova nele, eu ia encontrar. Peguei as minhas muletas e chamei um táxi. Tive que sair escondida pelos fundos do hospital, mas mesmo assim, eu tinha certeza, quase certeza que o médico tinha me visto. Consegui pegar um táxi e ir até o local do acidente. A grade de proteção ainda estava amassada. Eu disse para ele me deixar lá, mas ele me aguardou e me ajudou a procurar o celular. O que será que tinha no celular? Eu sei que eu estava gravando na hora do acidente, mas quem sabe tinha provas que minha mãe tinha culpa do acidente? Será que ela estava bêbada ou algo assim? Tipo, depois de um tempão, eu encontrei meu celular. Tirei do chão, cheio de sujeira em cima. E assim que entrei no táxi, o taxista me ajudou a ligar o meu celular. Liguei ele e abri os vídeos. E eu mal pude acreditar no último vídeo que eu gravei. Eu parecia normal nele, feliz. Eu estava cantando uma música que estava tocando no rádio e eu ia enviar para um amigo meu. Do meu lado, a minha mãe parecia muito zangada. Depois, aconteceu. A mão dela veio para o meu lado e abriu meu cinto de segurança.
Eu fiquei sem entender, mas já era tarde demais. A minha mãe desviou o carro e passou por cima do guarda-corpos. E depois ficou tudo preto. Aquilo era inacreditável. A minha mãe tinha batido o carro de propósito. Mas pra quê? Então minha ficha caiu. As enfermeiras chocadas por eu não melhorar, as roupas caras da minha mãe, ela beijando o médico me envenenando depois de eu acordar. Gente, o médico estava envolvido em tudo isso. A minha própria mãe tinha tentado me matar. Ela e o médico me deixaram em coma só para pegar o dinheiro do seguro. Nossa, sentindo raiva e tristeza, eu chamei a polícia. O julgamento foi rápido, mas o meu coração se partiu inúmeras vezes. E a parte mais chocante foi que meu pai apareceu. Durante o julgamento, anunciaram o nome dele. E aí eu fiquei em choque. Quando ele começou a falar, a minha cabeça começou a girar. Como assim? Meu pai explicou que me procurou por muito tempo, desde que sua mulher o deixou por outro homem. Depois que ela me raptou e me usou para ganhar dinheiro com aquele médico, ela se certificou de que meu pai nunca nos encontraria. E depois, meu pai confessou que ela nem era a minha mãe biológica. Ela era minha madrasta, que fingia ser minha mãe. Nós nem tínhamos o mesmo sangue. Fiquei muito chocada. Mas então entendi por que ela não se importava comigo. Ela nunca me viu como filha dela de verdade. Agora tudo fazia sentido. Apesar do choque, eu fiquei feliz em saber que meu pai estava de volta e ia tomar conta de mim. E aquela mulher a quem eu costumava chamar de mãe? Bom, eu espero que ela apodreça na cadeia. O que achou da minha história cheia de mistérios? Alguém já mentiu assim pra você ou tentou te machucar? Conte isso nos comentários abaixo.